Então, vamos dar início à parte de física. Nesse primeiro momento, eu vou falar dos tipos de transmissão de calor, né? A gente percebe que física é um assunto bem curto e como a gente sempre vai lá e volta com esses simulados, acaba abordando muita coisa e tem medo de se tornar repetitivo, mas como a proposta da gente é revisar, a gente vai revisar de vários ângulos diferentes. Então, no primeiro momento, a gente já falou sobre a transmissão de calor de modo geral, né? É importante lembrar que ela sempre vai acontecer do objeto ou do lugar de maior temperatura, então peguem esse vermelho como mais quente, tá? Para um lugar de menor temperatura. E essa energia vai se propagar, né? Vai ser transmitida. E essa energia em trânsito é chamada de calor. Existirão alguns processos dessa transmissão que estarão diretamente ligados com a existência ou não de matéria, tá bom? Então vamos lá, o primeiro é a condução. A condução só acontece quando há meio material, ou seja, no vácuo não existe. E por que ela só acontece no meio material? Pois depende da agitação das moléculas, das partículas. Portanto, ocorre no contato entre dois corpos diferentes de diferentes temperaturas, ou dentro de um corpo extenso. Nesse exemplo aqui dessa figura, é um corpo extenso, tá? Uma barra metálica, que está sendo aquecida na ponta. A gente tem que lembrar que a temperatura está diretamente ligada à energia interna. E é bem comum, nesse processo de energia interna, considerar a energia cinética das moléculas, mas lembrar que envolve outros processos. Então, a maior temperatura corresponde a uma maior agitação dessas partículas, tá? Dessas moléculas aqui. Essa agitação será propagada nesse material por consequência das colisões, né? Uma molécula vai colidindo na outra, levando as outras a se agitarem mais, aumentando a agitação e assim sucessivamente. Então a gente percebe aqui que essa transmissão de energia, essa transmissão de calor, acontecerá da ponta mais quente para a ponta mais fria, né, de menor temperatura, justamente através da condução, da agitação dessas moléculas. Isso aqui é um corpo extenso, mas a gente poderia ter justamente a junção de dois corpos, né? Digamos, dois quadrados aqui, enfim, duas caixas em contato com temperaturas diferentes, e a gente observaria da mesma forma o calor sendo transmitido por condução, através do contato entre esses dois materiais de diferentes temperaturas, tá? Matematicamente, o fluxo de calor, essa transmissão de calor, é dada pela lei de Fourier, que a gente já falou também sobre ela. Então, a condutividade térmica, que depende do material, essa condutibilidade térmica determina a facilidade desse calor ser propagado nesse material, tá? A área de secção reta, a espessura ou largura do material e a diferença de temperatura. Então, a gente observa que quanto maior essa diferença de temperatura, né, dessa ponta aqui para essa, o fluxo de calor será maior ou menor, sempre partindo da maior temperatura para menor temperatura, não esqueçam disso. Essa forma é um processo espontâneo. Se acontecer ao contrário, está contra a natureza, portanto, não é espontâneo. E aí a gente estuda outros processos com a realização do trabalho, né? Mas, a princípio, aqui a gente está falando das transmissões naturais. O próximo meio de transmissão de propagação de calor é chamado de convecção. Assim como a condução, ela depende da matéria, só acontece na existência de matéria. Ela consiste na movimentação das partes do fluido dentro do próprio fluido.
devido às diferenças de densidade causada pela diferença de temperatura. Então, a gente percebe que quando há um aumento de temperatura, os materiais tendem a aumentar o seu volume, ou seja, expandir. A diminuição da densidade, quando a gente viu empuxo e tudo mais, leva a subida, né, a ascensão dessa parte do líquido. Então, vamos imaginar, aqui nessa panela tem a parte inferior, que é primeiramente aquecida, e após esse aquecimento, existirá uma diferença de temperatura entre a parte superior e inferior. A parte inferior, por estar mais quente, tem maior volume e menor densidade. Portanto, ela vai partir para a parte superior. E a parte superior, que tem menor temperatura e menor densidade, vai descer. Quando ela chega aqui embaixo, por condução, né, pelo contato com a superfície, a base da panela que está quente, essa parte que antes era fria, gelada, com menor temperatura, vai aquecer e vai subir e assim sucessivamente, formando esse ciclo. Então é bem comum a gente ver isso aqui na panela, né? Então as partes do fluido com temperaturas diferentes, por consequência, têm densidades diferentes, provocando a convecção, a rotação, a movimentação desse fluido com diferentes temperaturas dentro dele mesmo. Outro exemplo é no dia a dia, né? A gente tem a geladeira. A parte superior normalmente consiste no freezer. Esse freezer diminui a temperatura do ar que está aqui e esse ar tende a descer devido à maior densidade, chegando aqui embaixo. E o ar quente que estava aqui embaixo tende a subir por estar com menor densidade e maior volume. E com essa movimentação, toda a geladeira é resfriada e fica até chegar a uma temperatura de equilíbrio, tá? Que não existirá mais essa movimentação. Tá? E por último, a gente tem um processo de irradiação ou radiação, também às vezes aborda dessa forma, radiação de calor, radiação. A radiação é um processo de transferência de calor através das ondas eletromagnéticas. Então a gente já consegue perceber que esse processo não depende da matéria, do meio material. Tá? Não depende da matéria, não depende do meio material. Esse infravermelho que eu trouxe aqui, entre parênteses, é para ressaltar para vocês que a maior parte das ondas eletromagnéticas que partem de um lugar de temperatura maior para um de temperatura menor são na faixa do infravermelho. Então, a emissão, digamos assim, a radiação de calor que parte de um objeto, ela começa nessa faixa de infravermelho, que é uma faixa de baixa frequência, né? A gente consegue ver empiricamente isso no aquecimento, por exemplo, de uma haste de metal, né? No primeiro momento que a gente aquece essa barra, que é o fogo, ela começa a emitir calor, tá? Ela está aquecida através do processo de irradiação na faixa do infravermelho. Mas quando a gente aquece muito, ela começa a ficar bastante vermelha, né? Ela começa a emitir uma luz vermelha, que é justamente a próxima faixa de frequência logo após do infravermelho. Então, lembrem, não esqueçam disso, que a maior parte das ondas de calor emitidas por irradiação dos objetos do nosso corpo é infravermelho. Tá? Aqui eu trouxe dois exemplos, ó, os raios infravermelhos partindo do Sol para a Terra. O Sol tem uma temperatura maior e a Terra está a uma temperatura menor. Então, esses raios irão da maior para a menor temperatura.
Nesse meio aqui não existe matéria. Então, a única forma de propagação de calor nesse meio aí, no vácuo, é a forma de irradiação de calor por ondas eletromagnéticas. Outro exemplo aqui, está a fogueira e alguém se aquecendo. A gente consegue perceber que a irradiação de calor é o único processo de transmissão de calor que, além de não depender do meio material, ela consegue ser transferida, né? Esse calor consegue transferida, mesmo que esse meio material esteja a uma temperatura menor do que ele está. Então, por exemplo, eu tenho aqui o homem, uma fogueira que está a alta temperatura, e sei lá, o cara está lá no inverno, lá com 5 graus Celsius. Acontecerá essa propagação de calor independente do que esteja acontecendo nesse meio material que separa a fogueira dessa pessoa aí, desse rapaz, dessa mulher que está se aquecendo, tá? Justamente pela radiação não depender do meio material, para ela é indiferente, tá? Alguma dúvida sobre isso? Então, continuando. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente comentar que envolvem a transmissão de calor, certo? Esse primeiro exemplo aqui se trata de uma estufa de alimento. Qual é o princípio básico de funcionamento dela? Essas estufas, elas são casas, né, feitas com um telhado de vidro. Um telhado de vidro. Esse telhado de vidro permite a entrada dessas ondas eletromagnéticas vindas do Sol, que são ondas de diversas frequências, né? Da faixa menor para a maior. Lembrar que o Sol é um corpo que irradia altas faixas de frequências, praticamente todas as faixas de frequências, tanto visíveis quanto não visíveis, dos ultravioletas aos infravermelhos. Então a gente percebe que essa faixa de ondas curtas, né, ondas de alta frequência, passa diretamente pelo vidro. Essas ondas irão aquecer os objetos, as plantas, a mesa, o solo, o chão, enfim. E esse chão, esses objetos aquecidos, irão transmitir por irradiação calor, mas numa faixa, obviamente, do infravermelho, já que eles não têm temperatura suficiente para emitir altas frequências. Essas ondas infravermelhos, né, esses raios infravermelhos, irão subir, irão ser irradiados e vão ser refletidos por esse vidro, mantendo assim essa estufa sempre aquecida, a uma temperatura mais elevada do que o meio externo. Então, duas coisas que a gente consegue tirar com isso. Por que a estufa funciona? Ela funciona porque o vidro é transparente para ondas de alta frequência, certo? Mas ele acaba sendo opaco para ondas de baixa frequência, por exemplo, infravermelho. Se não fosse isso, não faria diferença a existência dessa estufa, né? Porque os raios que entram são os raios que saem. E aí a estufa teria a mesma temperatura que a temperatura externa. Então, digamos que aqui esteja seus 28 graus Celsius,
essa temperatura vai estar muito mais que 35, por exemplo, tá? Justamente porque os raios de maior frequência passam pelo vidro, já que ele é transparente para altas frequências, mas a emissão, a irradiação de infravermelho não será totalmente externalizada, né? A maior parte vai bater e refletir e ser armazenada, digamos assim, nesse ambiente. Inclusive, existe um detalhe, normalmente nessas estufas, se procura colocar muitos materiais da cor preta. Então, o chão preto, essas mesas com aqueles sacos plásticos pretos, tá? Justamente porque o preto absorve mais calor, mas também emite mais calor, mais infravermelho. Então, esse ambiente da estufa sempre vai ter uma temperatura muito maior do que o meio externo, tá? Que isso é bem desejável para alguns tipos de cultivo. Alguma pergunta sobre a estufa? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, viu? Obrigado. Continuando aqui, assim como a estufa artificial, o nosso chamado efeito estufa, né, o que nos mantenha a uma temperatura agradável à vida, é causada por um fenômeno muito parecido com a estufa. A gente chama de efeito estufa da Terra, tá? Que acontece de forma muito similar. Os raios solares entram na Terra, então a radiação solar entra, é absorvida pela superfície da Terra. Uma parte pode ser refletida pelas nuvens ou até mesmo pela superfície da Terra, e isso é chamado de albedo, né? Uma palavra que caiu no Enem passado e o pessoal não lembrava muito bem. Albedo faz referência à taxa de reflexão de luz de uma determinada superfície. O que isso quer dizer? Que se uma superfície reflete muito, ela provoca mais esse albedo, né? Ela estimula o albedo. Inclusive, se falar, por que se pinta telhados de branco, eu nem lembro, acho que é em Portugal, enfim. Porque telhados pintados de branco vão aumentar o albedo, ou seja, aumentam a reflexão de raios solares, diminuindo a temperatura dos ambientes mais baixos da cidade. Tá? Então é bem importante lembrar disso aqui. Enfim, a radiação entra, parte é absorvida e parte é refletida. Esse aquecimento da superfície terrestre gera uma retransmissão, uma reirradiação de calor. Então, a radiação infravermelha é emitida pela Terra justamente por conta desse aquecimento, tá? E a radiação que atravessa essa parte pode atravessar diretamente para a atmosfera, parte é refletida e se mantém nesse ambiente de estufa, e parte é absorvida e remitida pelos gases do efeito estufa e pelas nuvens. Então, a gente observa aqui um ambiente que propicia uma relativa quantidade de incidência solar, de incidência de radiação, mas, ao mesmo tempo, armazena, não permite que esse infravermelho saia em demasia. Então, provoca, por conta disso, o efeito estufa, o efeito de uma estufa, que é manter a atmosfera terrestre, manter esse ambiente terrestre, uma temperatura agradável, uma temperatura propícia à vida, muito diferente do que existe no espaço, né? A gente percebe esse ambiente daqui com a temperatura muito diferente desse ambiente do espaço, tá? Vale falar aqui da radiação absorvida e remitida de todas as direções pelo gás do efeito estufa. Então, esses gases, o CO2, o metano, são gases responsáveis pelo armazenamento desse calor. Eles são positivos para a existência do efeito estufa. Só que o que a gente tem hoje em dia com o desenvolvimento, com a indústria, com a emissão de mais CO2, com a indústria agropecuária que emite muito metano, né? A gente
provoca o agravamento desse efeito estufa. A gente tem que saber que o efeito estufa é um fenômeno natural e, teoricamente, né, até um certo limite saudável à nossa existência. Porém, com a interferência antrópica do homem, a produção de mais CO2, de mais metano, provoca o crescimento, o agravamento do efeito estufa. Então, provoca o aumento da temperatura muito maior do que deveria ser na Terra. Tá? Inclusive, eu acho que o Rodolfo falou na aula passada, enfim, em alguma aula, o fenômeno dessa absorção, digamos assim, de calor por essas moléculas, que é por ressonância, inclusive que o metano, por mais que ele tenha um tempo de existência menor na atmosfera do que o CO2, ele consegue absorver mais radiação do que o CO2. Ele consegue ser um pouco mais prejudicial do que ele. Mas, enfim, esses gases de estufa funcionam para manter a temperatura terrestre estável, ou, por conta do homem, prejudicar essa temperatura. Né? Outro fenômeno que envolve a transmissão de calor, também na Terra, né, no nosso planeta, são as correntes de convecção que acontece no manto terrestre. Né? A gente tem o magma aqui, o núcleo de alta temperatura, aquece esse magma que sobe devido à sua menor densidade. Ao subir, né, quando ele sobe aqui, deixa eu pegar outra cor. Ao subir, ele entra em contato com a litosfera e troca calor pelo contato, né, pela condução. Ele resfria. Ao resfriar, ele desce porque aumentou a densidade e fica nesse ciclo aqui. A litosfera aquecida aquece os oceanos, né? Provoca, estimula a diferença de densidade na água dos oceanos, que, por consequência, terão também o fenômeno de convecção das águas, tá? Então, uma coisa leva a outra. Outro exemplo que é bem comum cair em questões, né? A funcionalidade do cobertor, do edredom. Sei lá, vou botar aqui edredom. Ou cobertor. As questões normalmente perguntam por que o menino se mantém aquecido, né? Qual a funcionalidade do edredom? O edredom é um meio de material um tanto quanto isolante, né? Que tem uma condutibilidade térmica muito baixa. Então, o fluxo, a transferência de calor de uma parte da parte interna para a parte externa do edredom é muito baixa, tá? Com isso, esse edredom permite que o calor emitido pelo nosso corpo fique armazenado nessa área interna do edredom, mantendo a gente aquecido. E, ao mesmo tempo, não permite que haja essa troca de calor do nosso corpo com o meio externo, que normalmente está mais frio. Né? A gente tem aqui um edredom. Uma pessoa aqui deitada. Cabelinho dela. Na cama. Então, essa região aqui interna tem um acúmulo dessa energia emitida pelo nosso corpo, né? O calor transferido pelo nosso corpo, ondas infravermelhas, e nessa parte externa menor. Então, qual a tendência? É que haja um fluxo de calor dessa parte de maior temperatura para de menor temperatura, gerando equilíbrio. Porém, o edredom é uma barreira isolante térmica, tem uma condutividade térmica muito pequena. E aí, esse calor fica aqui acumulado e não é transferido, mantendo a gente aquecido.
funciona basicamente como uma estufa também, né? Ele é opaco à transmissão dessa radiação, mas ao mesmo tempo ele também prejudica, além da irradiação de calor, o edredom prejudica a, a condução de calor, né? Lembrar que o fluxo de calor depende da condutibilidade térmica. Então, o edredom tem uma baixa condutibilidade térmica. O calor que sairá daqui para fora, por condução, vai se dar muito mais devagar, em muito menor quantidade. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Inclusive, essa foto aqui eu tirei de uma questão, eu não lembro de qual prova era. De qual material, acho que era sais ou poliedro. Já que ninguém se manifesta, vou dar continuidade, tá? Olha só, mais um exemplo da transmissão de calor no nosso cotidiano. Então, a gente tem aqui uma garrafa térmica, certo? Uma garrafa térmica, ela tem diversos... o formato dela, a construção dela, é para se prevenir, é para impedir o acontecimento dessas transmissões de calor, já que a garrafa térmica pretende manter aquele líquido à temperatura que ele está, seja um líquido quente ou frio. Ele não quer que aconteça a troca de calor entre o meio externo e o meio interno, seja de lá para cá ou de cá para lá, enfim, de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, ele tem a tampa, paredes espelhadas, né, uma dupla parede com espelhos e uma cápsula externa com vácuo. Claro que isso não é 100%, né, eficiente, mas assim, tem esses artifícios, né? Então, vale a pena a gente falar que essas paredes espelhadas são para diminuir a transmissão de calor por irradiação. Irradiação. Então, digamos que ondas que vierem de fora batem nesse espelho e retornam. Ou ondas que sairiam de dentro bateriam nesse espelho e voltariam, né? Uma dupla parede espelhada. O vácuo, ele é colocado ali nesse ambiente para diminuir a transmissão de calor por condução. Ou até mesmo por convecção, né? Mas nesse caso, ele poderia, por exemplo, colocar essa cápsula marronzinha totalmente em contato com essa cápsula cinza que está aqui. Aí esse contato estimularia a transmissão de calor através da condução. Mas como ele tem esse espaçamento e o vácuo internamente, a condução não vai acontecer, vai ser prejudicada. E a tampa, ela previne ou diminui o acontecimento da propagação, da transmissão de calor por convecção. Convecção. Então, não acontecerá daqui para fora, nem de fora para dentro, a convecção desse ar mais frio, mais quente, que iria transmitir o calor para o líquido que está ali dentro. Então, a gente tem alguns artifícios para diminuir essa transmissão de calor e manter a temperatura interna constante, tá? Bem importante esse exemplo, bem completo. Alguma dúvida sobre isso? Enfim, dando continuidade, a gente chega à questão 5, tá? Que está totalmente ligada com o que a gente falou até agora. Ela vai dizer o seguinte: em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e, a seguir, distribuída para as torneiras, de modo a obter melhor eficiência de aquecimento
com menor consumo energético, foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando-se as posições de entrada de água fria, olha aqui, entrada de água fria, então menor temperatura, e saída de água quente, isto é, maior temperatura. E saída de água quente do reservatório, conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada e de saída foram mantidas iguais e constantes. A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída de água no reservatório é, respectivamente, nas posições. Então, o que vai acontecer? A água vai entrar aqui a uma temperatura menor, será aquecida, tá? Aqui normalmente é uma resistência, tá? Uma resistência que é aquecida, que é ligada à corrente elétrica, né? Ela vai emitir calor por efeito Joule, que aquece essa água. E aí essa água vai cair. Então, qual seria a melhor configuração para diminuir o consumo energético? Ou seja, tem que ser uma configuração que respeite a movimentação natural de águas com diferentes temperaturas. Então, a gente observa que na convecção, a água em maior temperatura vai tender a ficar na parte superior, né? E a água de menor temperatura vai tender a ficar na parte inferior. Ou seja, a água tem que entrar na parte inferior, tá? Que é o natural dela, ser aquecida e sair pela parte superior. Porque aí a gente consegue concluir que todo momento que essa água estiver aqui nesse setor embaixo, ele tenderá a estar uma temperatura menor e tudo que sair pela parte de cima tenderá a ter uma temperatura maior, né? Não faz sentido a água gelada, a água fria estar aqui em cima. Então a gente precisa que a água fria entre no 3, tá? E saia no 4. Resposta à letra D de dado. Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Vamos dar continuidade à física. Nesse próximo momento, eu vou falar um pouco de acústica, que já foi falado em outra aula aqui, mas, mais uma vez, eu vou dar atenção a algumas características fisiológicas específicas, tá? Então, eu trouxe esse slide, que já foi trazido aqui, inclusive, está em outro material, mas está aqui se vocês quiserem rever, que fala das características fisiológicas do som, ou seja, quais são as características do som que interferem na nossa percepção, tá? Então, a altura tem a ver com a frequência, quando o som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave, ou seja, alto, alta frequência, baixo, baixa frequência e grave. A intensidade, né, que a gente chama de volume, aqui, está ligado diretamente à amplitude, ou seja, quanto maior a amplitude, maior a intensidade, mais energia aquela onda tem. O timbre, o formato da onda, que cada fonte vai ter uma maneira de emitir uma mesma frequência, e o efeito Doppler é responsável pela mudança da percepção da frequência que foi emitida, ou seja, essa razão entre as velocidades relativas determinará se a frequência vai ser percebida maior ou menor, tá? Isso a gente já viu. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar estritamente da intensidade sonora, tá? Quando a gente fala de intensidade sonora, deixa eu até troquei aqui, eu vou falar primeiro de intensidade sonora. A intensidade sonora
está diretamente ligada com a amplitude da onda. Amplitude da onda, ou seja, a quantidade de energia que essa onda carrega, seja ela sonora ou luminosa, enfim, independe. É a quantidade de energia que ela carrega nessa área em que ela atinge, tá? Então, eu trago intensidade de ondas esféricas, né? Não é que a onda é esférica, mas como a propagação dessas ondas acontece de forma espacial, elas tendem a ter essa conformação, a gente considera essa formação, essa conformidade esférica, tá? Então, a gente percebe aqui uma fonte de luz, né? Uma lâmpada, e aquela mesma imagem aqui que seria uma sirene, tá? Imagine que isso daqui é uma esfera, tá? Isso aqui também, da mesma forma. Então, a intensidade é calculada pela razão entre a potência gerada pela fonte e a área da esfera, tá? Então, a gente consegue perceber que quanto maior a área, ou seja, quanto mais distante um objeto, digamos assim, esteja dessa fonte luminosa, menor vai ser a intensidade percebida por essa pessoa, né? Por esse observador. Então, eu tenho um observador aqui e um observador mais perto aqui. A gente percebe que quanto maior a área dessa esfera, digamos assim, menor a intensidade luminosa, ou menor a intensidade da onda sonora. Ou seja, esse observador aqui, Olinha, vai perceber uma intensidade luminosa ou sonora menor do que esse observador aqui, duas linhas. Tá? A fonte, a potência da fonte foi a mesma, mas são percebidos intensidades diferentes. Então, isso aqui é igual a P, né? Potência. Lembrar que potência, a gente já falou demais de potência, é energia sobre tempo, ou seja, joule por segundo, né? E aqui é a área superficial da esfera, né? 4πd ao quadrado. Então, a gente tem aqui metro quadrado. A gente percebe que esse valor de intensidade sonora, as unidades, não esqueçam das unidades, é watt por metro quadrado. Tá? A mesma coisa na onda. Um observador mais perto e um observador mais longe perceberão a intensidade de forma diferente devido ao aumento do raio, né? O aumento dessa distância. Mas a potência emitida pela fonte é a mesma. Isso aí é bem óbvio no cotidiano, né? Mas matematicamente a gente vê pela inversalidade, né? São inversamente proporcionais o raio e a intensidade, tá? Continuando. Vamos falar agora de nível sonoro. O nível sonoro mede a intensidade da onda sonora percebida pelo sistema auditivo humano. A unidade desse nível sonoro é decibel, ou seja, a 10ª parte de um bel é decibel, dB. O nível sonoro relaciona a intensidade sonora de um som com a intensidade sonora do som mais fraco que conseguimos ouvir. Por padrão, a gente tem esse gráfico, né, e esses dois limiares. Mas, obviamente, cada pessoa vai ter o seu gráfico específico, uns mais, outros menos. A gente que usa fone de ouvido está com a audição bem lascada, né? Esse limiar de audição aqui é muito mais alto. Então, o limiar de audição é o valor mínimo da intensidade, né, que é percebida pelo ouvido. Nessa linha verde aqui, um ouvido normal, em perfeitas condições. E o limiar da dor são para intensidades maiores do que 1 watt por metro quadrado. Após esse valor aqui, causa dor aos nossos ouvidos, né? E 10 a menos 12 watts por metro quadrado, ou picowatts, é a intensidade mínima percebida pelos nossos ouvidos. E esse nível sonoro, né, beta aqui, esse nível sonoro, é dado por essa equação, muito importante lembrar, tá?
Então, é 10 vezes o log da razão entre a intensidade emitida, né? Intensidade emitida, intensidade emitida pela fonte, tá? E I0 é justamente o limiar de audibilidade, o limiar de audição, que é esse 10 a menos 12 watts por metro quadrado por padrão, né? A gente usa esse valor. Então é importante demais lembrar dessa formulazinha aqui para o nível sonoro, além da intensidade sonora. De vez em quando aparece uma questão para cálculo, tá? Mas é mais comum ter teoria, né? Teoria envolvendo o nível sonoro e envolvendo intensidade sonora. Então, as distâncias, muda a intensidade, diminui a intensidade, é audível, não é audível, enfim. A gente chega à questão número 11. Ela diz o seguinte: um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Olha que legal, quando ele fala de cor do laser, ou seja, a cor do laser não mudou. Digamos que a cor do laser fosse vermelho. Ele disse que não mudou. Então, o vermelho corresponde a uma frequência determinada. Se não mudou, a frequência permaneceu constante. Isso aqui é indiferente, mas a gente já consegue tirar algumas conclusões, né? Então, a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela que associa ao aumento do brilho do laser, ou seja, ao aumento da sua intensidade, é a amplitude, né? Sem tirar nem pôr. É indiscutível isso daqui. Então, cada coisa, cada propriedade da onda é relacionada a uma coisa. A amplitude e intensidade, a frequência a um som alto ou baixo, a altitude, né? A gente vê aqui, ó. A altura é a frequência. Isso aqui não diz nada sobre a percepção fisiológica. Então, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida sobre isso aqui? Vocês estão me ouvindo? Tá, não? Sim, Ah, tá, ok. O povo disse que não estava. Continuando. Então, para finalizar, a gente vai trazer mais um fenômeno relacionado a ondulatório, tá? Vamos ler primeiro essa questão. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre teoria corpuscular e teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos, com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo, há uma fenda e no segundo, duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão de franjas claras e escuras. Com esse experimento, Jung forneceu fortes argumentos para a interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria. Bom, então o texto já fez uma contextualização desse experimento, né? A gente tinha a teoria corpuscular, muito defendida por Newton, que dizia que a luz era transmissão por partículas, tá? A luz era partícula. Já Jung defendia a teoria que falava que a luz era onda, tá?
E através desse experimento ele conseguiu comprovar, conseguiu argumentar bem melhor que realmente a luz é uma onda e não uma partícula, como o restante estava dizendo, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem uma luz, um corpo extenso, emissor de luz, e seguido de 3 anteparos, 2 com orifícios. Esses orifícios aqui têm diâmetro comparável, né, comparável ao comprimento de onda dessa onda luminosa, né? Então, o que isso garante? A comparabilidade entre o diâmetro desse furo e o comprimento de onda dessa luz. Garante que essa luz sofrerá uma coisa chamada de difração. E a difração não consiste só em a luz passar de um meio para o outro, mas também de aumentar, digamos assim, os seus planos de direção de propagação. Ou seja, uma luz que aqui no desenho está só na vertical, né? A gente percebe que ela vai propagar agora em diversas direções, né? Justamente por conta do fenômeno chamado difração. Nesse segundo momento, novamente, anteparo, né? Com 2 orifícios também com diâmetros comparáveis ao comprimento de onda. Nesse novo momento, existirá novamente a difração, provocando a dispersão, né? a mudança novamente da direção de propagação dessa luz. E aqui no final, a gente observa regiões mais e menos iluminadas. E por que isso acontece? Quando a gente tem esses 2 orifícios aqui, a onda irá em diversos momentos se chocar, digamos assim, né? Ou seja, se sobrepor. E o que significa? Que existirão nesses contatos, nessas sobreposições, interferências que podem ser construtivas ou destrutivas. E é por esse motivo que terão franjas mais escuras e mais claras. As escuras são os lugares em que houve a interferência destrutiva, e as mais claras, onde houve interferência construtiva. Tá? A gente consegue observar isso melhor nesse esquema aqui. A luz, né, sendo incidida aqui nesse anteparo, sofre a difração, né? E em diversos pontos acontecerão essas interações, tá? Obviamente tem muito mais do que esse, né? A gente observa só o desenho das cristas, mas entre 2 cristas a gente tem um vale, que normalmente é pontilhado. E aí, nesses lugares, a gente tem aqui, a gente vai ter aqui a interferência destrutiva. E por esse motivo, existirão faixas mais claras e faixas mais escuras. Então, sintetizando, o experimento de Jung foi um experimento que comprovou a ondulatoriedade, né, a propriedade ondulatória da luz, justamente pela luz sofrer difração e interferência. Se a onda fosse partícula, nada disso tinha acontecido. Se fosse partícula, a onda não teria difratado, né? Se fosse partícula, por exemplo, digamos, uma partícula sendo jogada aqui nesse primeiro anteparo. Primeiro que várias iam bater, obviamente, né? Iam ser batida e refletida, e algumas iam passar. Mas ela ia simplesmente passar e mais aqui na frente ia bater de novo. Então a gente não ia perceber nada nesse anteparo. Tá? Esse anteparo só recebe essas faixas, essas franjas que ele fala, né? Porque a luz sofreu difração nesse primeiro momento e
mudou a sua direção, né? Então, vamos lá às alternativas. Com esse experimento, Jung forneceu fortes argumentos para a interpretação a respeito da natureza da luz baseada em uma teoria corpuscular. Não, a gente já viu que é uma teoria ondulatória, né? Ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração, exatamente, e polarização. Não, a luz não sofre polarização. Não tem a presença de um polarizador aqui. A única coisa que tem, que tem nesse experimento são anteparos com orifícios, com fendas, né? E quando a gente estuda os fenômenos ondulatórios, qual é a propriedade da luz de passar ou da onda de passar de um orifício para o outro, quando tem dimensões comparáveis? É justamente a difração. Então, a polarização não acontece aqui. A gente não tem nenhum polarizador, nenhuma lente polarizadora, enfim. Então, já pode tirar aqui a letra C. Ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer interferência, massa e reflexão. Não, não é isso. O que acontece? A luz sofre difração e interferência. E é por isso que a gente tem essas franjas aqui. No primeiro momento, a luz só passou para esse terceiro anteparo, né? A gente tem 1, 2, 3, para esse número 3 aqui, porque ela difratou nesse primeiro. Se fosse uma partícula, ela teria passado direto. Passando direto, não ia para o terceiro anteparo. Como ela difratou, ela espalhou aqui e conseguiu passar pelos novos orifícios. E aí difratou novamente. Gerando regiões mais escuras e mais claras. Justamente pela interferência entre as ondas aqui. Alguma dúvida, pessoal? Manifestem. Conseguiram entender isso aí? Show de bola! Então é isso. Rodolfo? Pronto, estou me preparando aqui. Terminamos aqui.